Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Os evangelhos do Novo Testamento contêm uma desmedida carência de informações relativas aos primeiros anos de Jesus. Os versículos silenciam sobre todo o período de sua infância no Egito e de sua juventude em Israel, com a única exceção do relato de Lucas sobre o sábio menino de 12 anos debatendo com os eruditos no templo em Jerusalém. Os antigos manuscritos que se propõem a relatar passagens sobre o menino Jesus são desconhecidos, ou então desconsiderados pela população cristã em geral. Há referências de que os textos intitulados simplesmente Os Evangelhos da Infância de Jesus Cristo, um dos quais é atribuído a Tomé, discípulo de Jesus, já estavam em uso e eram considerados sagrados por alguns cristãos, inclusive os gnósticos, logo no segundo século, e por outras seitas cristãs nos séculos seguintes. O tempo trabalha na mente dos homens, de modo especial naqueles que estão distantes da época dos acontecimentos, para acrescer ou minorar os atributos de personagens importantes e os eventos associados com suas vidas. Se estes tiverem conotação religiosa, transformações de fatos em lendas parecem ocorrer de forma ainda mais temerária. Contudo, quem pode negar que o encanto e o mistério de extrair as linhas da verdade da textura de narrativas lendárias produzem inspiração e reverência singulares que estão ausentes no meramente prosaico? Compreendo muito bem esse ponto. A Índia recobriu sua riqueza espiritual mais sagrada, e os agentes divinos desse tesouro, com o simbolismo e a profundidade de uma mitologia rica de significados, que preservaram os princípios e os preceitos de suas escrituras ao longo de gerações de dominação e influência estrangeira. Talvez as vozes da antiguidade não devessem ser inteiramente silenciadas ou descartadas precipitadamente de nossa consideração mental. Todavia, um atento discernimento está por certo justificado. Tanto a distorção inocente quanto a inequívoca falsidade voluntária tornam-se inevitáveis quando a verdade passa pela interpretação de gerações sucessivas, ou mesmo de vários indivíduos dentro de uma única geração. Cada um deles considera oportuno tornar algo claramente entendido de acordo com o que melhor se adapte a esse momento ou a algum propósito particular. Essa distinção entre fato e ficção, de modo a manter a integridade da Igreja e da doutrina cristãs, era claramente a intenção dos patriarcas da Igreja. Os 27 livros do Novo Testamento, que hoje constituem o relato bíblico da vida e dos ensinamentos de Jesus, foram compilados nos primórdios da Igreja, de uma coleção muito mais ampla de textos. Concílios de pessoas pretensamente versadas reuniram-se para debater e diferenciar doutrina sagrada e heresia. Proponentes, considerados heréticos, poderiam ser condenados às chamas juntamente com seus escritos. Pergunta-se quão honesta poderia ser a apreciação de um membro individual de tais concílios, quando não apenas sua reputação, mas mesmo sua própria vida, dependiam dos favores de uma hierarquia política e religiosa. William Hone, em The Apocalyptical New Testament, cita uma narrativa lendária que nos causa pasmo, de acontecimentos no Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino em 325 d.C., que relata com cerca de 300 bispos tendo indiscriminadamente colocado sob a mesa de comunhão de uma igreja todos os livros levados ao concílio para avaliação,
Pediram ao Senhor que os textos inspirados se elevassem para a parte superior da mesa e que os espúrios permanecessem debaixo. E que assim sucedeu. A respeito dos bispos reunidos nesse concílio, o comentarista Hone observa: o imperador Constantino afirma que o aprovado por esses bispos não poderia ser nada menos que a determinação do próprio Deus, já que o Espírito Santo, residindo em tais grandes e nobres almas, revelou-lhes a vontade divina. Contudo, Sabino, o bispo de Heráclea, afirma que, com exceção do próprio Constantino e de Eusébio Pânfilo, eles não passavam de um grupo de pessoas simples e iletradas, que não entendiam coisa alguma. É difícil deixar de concordar, em alguma medida, com o comentarista John Jordan, que, segundo nos diz Hone, ao analisar a autoridade desses concílios gerais, concluiu ironicamente: o concílio dos apóstolos em Jerusalém foi o primeiro e o último de que se pôde afirmar ter sido presidido pelo Espírito Santo. A influência da era obscura na qual Jesus se encarnou e que persistiu por vários séculos sucessivos, pode muito bem ser responsabilizada por oferecer um fundo confuso de ignorância e superstição, o que levou os patriarcas da Igreja a excluir certos textos do cânone oficial das Escrituras. Não é de todo surpreendente que, na tentativa de definir e preservar a lembrança e a mensagem de Jesus, os que professavam a fé tendessem a desviar-se, considerando autênticos somente os textos e as doutrinas que melhor defendiam a nova fé, em oposição a forças contrárias e diluentes, e a assegurar o poder da hierarquia da Igreja como guardiã suprema da religião. Acima de tudo, não poderia haver concessão alguma quanto ao conceito doutrinário do que deveriam ser a natureza e os atos de Jesus como o único e perfeito Filho de Deus vindo à Terra, com todas as implicações de tal doutrina para o entendimento daquela época.